Um livro sobre animais falantes e comunistas? Um desenho que parece da Disney, tem animais bonitinhos, mas que não é para crianças? Uma das melhores adaptações cinematográficas de um livro ou apenas uma mera desculpa da CIA para conter a ameaça comunista? Quer saber mais? Então assista o vídeo! E aí pessoal, só na manhã, eu sou o Elbson Lopes e você está no canal Fluxo 88. Animal Farm, ou A Revolução dos Bichos, de George Orwell, foi publicado pela primeira vez em 1945. E ele ainda é tão relevante que ele ainda é estudado como parte do currículo de literatura inglesa na Grã-Bretanha. George Orwell foi e ainda é um dos escritores de língua inglesa mais importantes do mundo. E foi com Animal Farm, ou A Revolução dos Bichos, em 1984, a sua versão distópica de um futuro distópico, que ele trouxe respeito mundial. A história começa em uma fazenda, onde os animais decidem aproveitar as terras do criador e criar uma cooperativa que colhe os benefícios de seus trabalhos combinados. No entanto, alguns animais acabam recebendo uma parcela maior das recompensas do que outros, e os animais começam a questionar sua suposta utopia. Pouco a pouco, as regras começam a mudar e os porcos parecem ganhar cada vez mais poder, fazendo com que os animais questionem se a sociedade pelo qual lutaram valeu mesmo a pena e se sua liberdade recém-encontrada é tão libertadora quanto poderia ser. Animal Farm, ou A Revolução dos Bichos, é uma das maiores obras sociopolíticas de todos os tempos, mas não há necessidade de o leitor captar ou entender qualquer uma das alusões a Lenin, Marx, Trotsky ou Stalin, pois a história pode ser apreciada como uma parábola simples, comovente e esclarecedora, que é essencialmente uma história que mostra claramente a humanidade no seu melhor e também no seu pior. Aqui vemos os demônios em todo o ser humano: ciúme, ganância, preguiça e a crueldade nascidas do medo. A parábola mostra com sucesso como o comunismo, na teoria, é muito lindo, mas, na prática, pode se transformar num pesadelo totalitário. Animal Farm é um brilhante e amargo aviso da história, o qual seria, obviamente, ignorado, pois é nisso que os humanos se destacam, repetindo sucessivas vezes os erros e equívocos do passado. O filme foi bem nas bilheterias e as críticas foram relativamente favoráveis, mas alguns críticos sugeriram que as pessoas deveriam sim ler o livro para descobrir o que foi deixado de fora, já que o filme contém em seu traço e animação forte influência da Disney, de patinhos bonitinhos a partituras musicais adoráveis, além de um final água com açúcar e expiação que não está no livro. George Orwell escreveu uma fábula sobre a Revolução Traída e a usou liberalmente como referência à Revolução Russa. Grande parte dessa dimensão ainda é visível no filme. Um pouco sábio, o Velho Major proclama a Revolução antes de morrer. O Velho Major é uma espécie de figura de Marx, embora ele lembre mais fisicamente a figura de Churchill. Proclamação feita, nada acontece. No entanto, o fazendeiro Jones está bêbado e os animais não se alimentam. A má administração do czar produziu sua revolução também. Os paralelos russos continuam. Agricultores contra-revolucionários, estados capitalistas, atacam a fazenda de animais, mas fracassam. O porco Snowball, referência a Trotsky, tenta espalhar a revolução para outras fazendas, Revolução Mundial, mas é assassinado por seu associado, Napoleão, referência a Stalin, que prefere consolidar seu poder em casa. O filme também tem planos quinquenais, programas de industrialização, coletivização forçada, ensaios com execuções rápidas e revisionismo histórico. Ter esses conhecimentos prévios transforma o filme em uma experiência intelectual, mas os espectadores que não têm exposição prévia aos fatos históricos também conseguem compreendê-los facilmente, já que a animação tem algumas cenas, digamos, chocantes. Por exemplo, o lance de Napoleão criar filhotes para serem seus assassinos particulares, acabando com todos que se opõem a ele, é algo sinistro. E o afastamento do pobre e velho Boxer, Sansão em português, é algo bem triste.
E são justamente nessas partes que a animação mais se aproxima da natureza do livro de Orwell, onde o choque da sátira política direta e brutal nos faz refletir nossa própria realidade. O desenho em si é tecnicamente primoroso, e à primeira vista chega até a enganar os desavisados, porém não cometa o erro de pensar que é um desenho para os pequeninos, pois não é. Independente de você saber muito sobre a Rússia e sua revolução, ou nada, o primeiro filme de animação da Grã-Bretanha é um filme com uma história forte que os adultos e crianças deveriam ver. O filme foi financiado secretamente pelo governo americano através da CIA, como parte da ofensiva cultural americana contra o comunismo. A CIA inicialmente financiou Louis de Rochman para começar a trabalhar em uma versão cinematográfica do trabalho de Orwell, e ele contratou Halas Bachelor, uma empresa de animação em Londres que tinha feito apenas filmes de propaganda para o governo britânico. No livro British Cinema and the Cold War: The State, Propaganda and the Consensus, Tony Shaw sugere que o produtor do filme, Louis de Rochman, escolheu Halas e Bachelor para animar o filme porque, além dos custos de produção serem mais baixos na Inglaterra, ele também questionou a lealdade de alguns animadores americanos. Isso desencadeou uma série de audiências do Comitê de Atividades Não Americanas sobre os comunistas na indústria cinematográfica, onde até o Walt Disney chegou a testemunhar em audiências de curta duração realizadas em 1947. E várias pessoas na indústria da animação foram incluídas na lista negra, carreiras foram arruinadas ou completamente interrompidas. A escolha da CIA para financiar a Revolução dos Bichos de George Orwell faz todo sentido. Por quê? Porque originalmente ele foi publicado no período de Guerra Fria, e porque também ele é sim uma crítica de Orwell ao comunismo. O problema é que o final do livro não casava bem com os objetivos da CIA, já que no livro os porcos se unem aos humanos com poderes corruptos e maus. E para cumprir os objetivos da CIA, o final foi alterado para mostrar que apenas os porcos haviam se tornado totalmente corruptos. E assim, o filme termina com outros animais montando uma contra-revolta bem-sucedida contra seus governantes, e não há qualquer menção aos humanos no filme. Então, gostaram desse conteúdo? Conheciam a animação? Já leram o livro? Se não, corre lá e lê, porque esse livro ele é muito importante e ele reflete bem o período atual em que nós vivemos. Então é isso, pessoal, um forte abraço, falou!